Opa, então seja muito bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo que eu estou subindo aqui para você no canal Ederson Dé da SST, o canal O Prevencionista, para a gente poder falar sobre a nossa área de atuação, para a gente poder falar sobre saúde e segurança do trabalho. Eu não consegui postar este vídeo, na semana passada, falando aí sobre a nossa continuação do estudo da nova NR3, a norma que trata de embargo e interdição. Vou deixar aqui embaixo para você o link da nossa primeira aula, onde nós já começamos a estudar essa nova NR3, e eu quero então dar continuidade aqui com você no item 3.1, tá bom? No item 3.1, que fala sobre o objetivo da norma. Na aula anterior nós já começamos então o estudo sobre a nova NR3. Hoje nós vamos ver o item 3.1 e 3.2, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal Ederson Dé da SST, se inscreva. Muita coisa boa ainda tem neste ano de 2020. Já temos algumas aulas sobre as normas regulamentadoras, sobre a legislação previdenciária também. E vira e mexe eu vou trazer este formato de aula, porque eu acredito que é um formato que auxilia bastante os profissionais da área a entender melhor sobre a prática, a teoria, a legislação de saúde e segurança do trabalho. Então se inscreva. Se você curtiu este vídeo, clique no link para curtir e compartilhe também com seus colegas de profissão. Item 3.1, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha. Item 3.1.1. Toda norma ela começa com um objetivo, tá? Toda norma regulamentadora ela vai começar trazendo o objetivo da norma, falando qual é o propósito, qual é a finalidade da norma regulamentadora em questão. No caso nós estamos falando da NR3, embargo e interdição. 3.1.1 fala assim: esta norma estabelece as diretrizes para caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Então ela vai falar pra gente o que é o grave e iminente risco e como que este grave e iminente risco ele é primordial para que eu possa fazer um embargo e fazer uma interdição. Então é importante. Quando que eu faço um embargo, quando que eu faço uma interdição? Lembrando que na aula passada eu já falei, embargo é mais relacionado à obra, frente de trabalho, interdição é mais relacionado a máquinas e equipamentos, mas nada mais, nada menos do que parar a atividade que está sendo feita, tanto em uma obra quanto em uma máquina e equipamento, por causa do risco grave e iminente. E depois no item 3.2 a gente vai ver o que significa essa questão de risco grave e iminente. A norma traz para a gente esta definição. 3.1.1.1, grande, né? Esta parte. A adoção dos referidos requisitos técnicos visa a formação de decisões consistentes, proporcionais e transparentes. Então, quando a gente fala desses termos, desses requisitos técnicos, embargo, interdição, risco grave, risco iminente, não confundir com eminente. Eminente, lembra? Na aula passada é algo elevado. Iminente com I. Ele visa você como profissional de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa ou como um consultor tomar decisões consistentes, proporcionais e transparentes. Então, para que você possa fazer um embargo ou uma interdição, ou o auditor fiscal fazer este embargo e interdição, esses requisitos técnicos, eles precisam ser adotados. Então você tem que tomar essa decisão de embargar, de interditar, baseado exatamente nesses requisitos técnicos, ok? Que baseado, na verdade, até mais forte na questão da própria caracterização do que é um risco grave e iminente, com I. Iminente com I. Não se esqueça nunca, porque isso é importante, não confundir com eminente. 3.2. Item 3.2.1 vai trazer para a gente o que é então um risco grave e iminente. Considera-se risco grave e iminente
Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Eu vou citar aqui para você um exemplo de risco grave e iminente, para que fique na sua cabeça, fixo na sua cabeça, em uma entrevista de emprego que eu fiz uma vez para uma farmacêutica. Estava nessa farmacêutica para fazer a entrevista, era a minha segunda entrevista, e a moça do RH, eu já citei isso uma vez, ela me perguntou se o diretor estivesse dando uma entrevista no almoxarifado dessa farmacêutica e um pallet fosse cair na entrevista, fosse cair na cabeça deste diretor no momento que ele estivesse dando a entrevista, né? Eu pararia aquela entrevista ou não? E ali eu falei que sim, que pelas condições que ela estava me dando desta situação, isso era um risco grave iminente, ou seja, é algo que vai acontecer e que vai causar uma lesão grave do trabalhador. Eu não passei naquela entrevista, ficou ali para mim muito claro que aquela moça do RH não entendia nada, né? Praticamente necas de catibiriba de segurança do trabalho, mas até aí não tem problema nenhum. Talvez tenha sido até melhor. Então é uma situação que vai acontecer e que vai causar uma lesão ou uma lesão grave por um acidente ou mesmo uma doença ao trabalhador. Isso é um risco grave e iminente, é uma situação que você está vendo e que com certeza vai causar risco à saúde ou uma lesão grave ao trabalhador. E aí você precisa fazer só a diferenciação se é em uma obra, uma frente de trabalho, tudo que é relacionado à lei NR18, ou se são máquinas e equipamentos, porque a diferença é que para isso eu digo que é embargo, é só por definição mesmo, e para uma outra situação eu digo que é uma interdição. 3.2.2 Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Exatamente o que eu falei. Eu vou interditar porque está ali uma situação de risco grave e iminente ao trabalhador. A condição de risco grave e iminente pelo auditor fiscal, ela acontece um pouco mais em obras, de uma forma prática mesmo, eu estou falando com você. Porque em obras nós temos várias situações que a NR18 precisa ser atendida e que quando um auditor fiscal do trabalho ele vai e ele verifica que tem uma condição de risco grave e iminente, ele faz o trabalho dele, tá? E ali eu estou falando de um embargo. O embargo implica a paralisação parcial ou total da obra. Então, lembrando, a interdição está relacionada ao equipamento, como diz o item 3.2.2, e o embargo está relacionado à paralisação parcial ou total da obra. Tudo bem? 3.2.2.3 fala que o embargo e a interdição podem estar associados a uma ou mais das hipóteses referidas nos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Significa dizer que em uma obra o auditor fiscal, ou você que é um profissional de SST, porque o embargo e interdição não é só auditor fiscal, mas você pode fazer também isso, pode ter ali situações que são inúmeras para interditar ou embargar. Interditar uma máquina e equipamento por inúmeras condições de risco grave e iminente, ou mesmo uma, ou o auditor fiscal, e você mesmo pode ali embargar aquela obra, né? Eu digo você para a obra como profissional de SST, mas isso é um pouco mais difícil, normalmente é o auditor fiscal mesmo, tá? Porque você trabalha de repente para aquela obra, e mesmo que esteja uma condição que precisa de uma interdição ou de um embargo, dificilmente o próprio técnico de segurança do SESMIT, ou o engenheiro, ou o médico, ele vai fazer isso. Ele vai pedir para arrumar para que possa continuar o serviço. Mas é importante você entender essa condição de o que é o embargo e interdição, tá? O auditor fiscal de trabalho deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Então, sempre lembrando que o auditor fiscal ele tem esse poder
de embargar ou interditar, embargar uma obra ou interditar um equipamento. Embargo e interdição é só uma definição, tá? Mas nada mais, nada menos do que parar aquela atividade por causa do risco grave e iminente, tudo bem? E na próxima aula nós vamos entrar um pouco aqui, essa não é uma norma muito grande, tá? Eu falei para vocês na última aula, no item 3.3 e também aqui nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre a nova NR3, trazendo essa matriz de risco aqui com relação à consequência e à probabilidade, que algumas pessoas têm dúvidas se utiliza no PGR ou não. Eu vou falar sobre isso também nas próximas aulas, tá? Mas é importante você dar uma olhadinha aqui. Nós vamos até o item 3.5. Pode ser que na próxima aula eu já finalize com você este estudo da NR3 e eu espero você então na próxima aula. Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que eu tenha tirado essas dúvidas. Se tiver alguma dúvida referente à NR3, comente aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de responder para você. Abraços e Deus abençoe.